De volta, de frente em sua companhia, segundo bloco da quarta-feira ao vivo, é a sua revista eletrônica local. Gente, quero aproveitar e convidá-los a acompanhar a TV Guarapari também pelo nosso site, pelo www.tvguarapari.com, que lá você acompanha tudo na íntegra, o que é produzido aqui na TV Guarapari, os programas e também toda a parte do jornalismo e também nas fanpages do programa Nosso Estilo, que é o Nosso Estilo com Alfredo Gini, lá no Facebook, ou da TV Guarapari, que você tem informações adicionais sobre bastidores, sobre notícias de última hora e também a postagem de tudo que é exibido aqui pelo canal TV Guarapari, você pode acompanhar. E lembrando, tá, gente, por onde você estiver, tem um parente fora, tá viajando, tá no exterior, é só acessar e nos acompanhar e ter notícias sobre Guarapari e ver também um pouco mais da nossa querida Cidade de Saúde. Muito obrigado pela sua audiência. E o programa continua conversando com o CNA Guarapari Inglês Definitivo. Eu tenho comigo o Daniel Guimarães, que é gerente, e a Soraya Migril, que é diretora CNA, que traz novidades para o ano letivo de 2016. Em quanto tempo, Soraya, o CNA consegue, eu não digo formar, mas já dá uma boa noção, uma boa base para a gente falar o inglês? A durabilidade depende do objetivo do aluno. Então, pelo curso, a forma com que nós trabalhamos, né, que é dentro de situações reais. Então, se o seu objetivo é fazer uma viagem ao exterior, então quais são as suas necessidades para uma viagem ao exterior? Geralmente é pedir localização, fazer compras, ir ao restaurante, pegar um táxi, hospedar no hotel. Então, com um semestre, você aprende todas essas situações. Então, você viaja. Então, qual a duração, a durabilidade do seu curso? É de um semestre. Porque o seu objetivo é este. Então, a durabilidade depende do seu objetivo. Agora, um jovem universitário, a criança, né, o adolescente universitário, os objetivos dele é o mercado de trabalho. Então, a durabilidade tem que ser maior, que ele vai se preparar tanto na escrita, na leitura. Mas com 4 semestres do CNA, você já participa da entrevista de emprego. Então você já tem, né? O mercado de trabalho já abre as portas para você no CNA, com verdade. 4 semestres. E isso é importante, né? Porque hoje em dia, né, a noção do inglês é importante, mas bem colocado por você no mercado de trabalho, mas tem muita gente que viaja e às vezes, né, de última hora precisa fazer uma viagem e chega no exterior. Realmente o inglês é a língua mãe. Em qualquer parte da Europa, Estados Unidos, na Ásia, né? Qualquer local do mundo, o inglês é a língua mãe. É verdade, então você tem que se servir dele e não tem jeito. E essa questão de você saber, pelo menos, no que te cerca, né? Como eu vou me locomover, onde eu vou me hospedar, o que é que eu vou comer. Justo. Já é meio caminho andado para quem está saindo, né? Justamente, então vocês não têm tempo. Eu tenho uma viagem para fazer daqui a 40 dias, 30 dias, que nós temos o individual, que é você e o aluno e o professor, e então você pode fazer o curso em 30 dias, a durabilidade dele, com esse objetivo. Legal, essa aula do aluno com o professor é individual, uma aula personalizada. Personalizada, né? E direcionada para o seu objetivo. Muito bacana, isso serve para empresários também, né? Para todos, é aberto a qualquer público. Que precisa do inglês como uma ferramenta, acima de tudo, né? Muito bom, Daniel, eu quero falar um pouco das novidades também desse ano, né? Vocês estão com o transporte do CNA aqui local. É verdade, Alfredo, o CNA esse ano ele procurou inovar. E nós fornecemos, a partir agora do início do ano, para esse semestre, um transporte gratuito para os nossos alunos. Para determinados horários e turmas, nós levamos e buscamos esse aluno na sua residência ou local onde o seu responsável pedagógico, o seu responsável legal indicar. É mais uma comodidade que nós estamos oferecendo aos nossos clientes, porque o pai fica bem mais tranquilo sabendo que o próprio CNA irá buscar o seu filho e depois irá retorná-lo com ele, com segurança e toda a qualidade do CNA. Muito bom. Quais são os turnos que estão sendo oferecidos nos cursos? O do transporte? Não, eu falo dos cursos, os turnos que estão tendo manhã, tarde, noite. Manhã, tarde, noite aos sábados. Pela manhã. Aula aos sábados turmas também? São. É obrigatório todo dia, tem que estar lá na aula? Não, são turmas. Nós temos turmas de 1 vez por semana, 2 vezes por semana. Então, as aulas são ou 1 vez por semana ou 2 vezes por semana. É porque a gente sempre acha que curso de inglês é igual a um curso, né? Escola regular. Uma escola, uma faculdade, né? Precisa da presença obrigatória, que é fundamental, lógico, mas tem aquela coisa do diário mesmo. E realmente
Hoje em dia dá para você facilitar um pouco isso, né? Justo. A pessoa, ela se dedicar um pouquinho, ela atinge os objetivos. Né? E aquela questão as aulas são 2 vezes por semana, e onde vem onde as pessoas associam o curso de inglês com o curso regular. São quantos anos? Nossa, eu faço inglês tem 5 anos. Você não faz inglês durante 5 anos. Se você pegar 2 vezes por semana, você tem uma carga horária mensal de 8, 10 horas. O dia tem 24 horas. Então, durante o semestre, são 40 horas aulas. Se o dia tem 24 horas, você, durante 4 meses letivos, na realidade, são 3 dias que você conviveu com o idioma estudados. É pouco tempo, né? Então, é pouco tempo, sabe? Você tendo essa linha de raciocínio, porque você não convive com o idioma 24 horas. É verdade. Então, é só aquele período de aula, uma vez por semana, de uma carga horária de 2 horas direto, ou 2 vezes de 1 hora, 1 hora e 15. E você com um pouco de dedicação em casa. É verdade, isso acontece também, eu observo muito, Soraya, porque às vezes a gente vai aprender uma outra língua, o inglês no caso, e você só se limita àquele momento da sala de aula, e você precisa levar essa língua para o seu dia a dia, procurar ouvir as músicas, traduzir, ver programas em inglês. Tem muito disso, a conversação, porque você exercitando automaticamente, você vai melhorando o rendimento, né? Mas em cima da conversação, você também tem que trabalhar a sua audição, saber ouvir, né? Então é onde, através de filmes, de músicas, e com isso foi onde que o CNA desenvolveu o portal do aluno. Né? E os aplicativos, para quê? Para que você trabalhe com o idioma fora da aula, do seu horário de aula, para ampliar e você adquirir o seu objetivo mais rápido. É verdade, eu aprendi a falar italiano muito pequeno, que meus pais são italianos, né? Então lá em casa tudo era conversado italiano, pai, mãe, minha avó. Coisa boa. Então eu aprendi por osmose, eu falo sempre isso. Quando eu comecei a falar fluentemente, devido a algumas idas à Itália, e eu estive na casa dos meus avós muito tempo na Itália, meu pai perguntou, mas como é que você aprendeu a falar tão bem italiano? Eu falei, eu sou filho de italiano, nascido e criado em berço, então, mesmo que eu não quisesse, eu era obrigado a aprender, tipo, eu falava, né, que isso aqui é o quê? Um libreto, isso aqui é uma tábua, aí você associando tábua, libreto e construindo a frase. E eu acredito que no inglês, eu falo assim a grosso modo, tem muito isso também, de você conviver um pouco mais com a língua e pegar esse ritmo dela, né? Existe isso também, né? Como aquela questão dos brasileiros que moram lá fora e não fazem o curso e vão pegando, mas a preocupação das pessoas é muito sim, na conversação com o inglês, mas elas esquecem que elas também têm que trabalhar a leitura e a escrita, porque senão você é um falante da língua, mas você não tem o domínio dela. E se você não lê e não escreve. Do entendimento da língua. E do entendimento, para você ter o entendimento, você tem que saber ler. É verdade. Né? Então, as pessoas têm muito aquela preocupação do falar. No CNA, a predominância na sala de aula é a conversação. Dentro de situações reais, mas você caminha junto, aprendendo a leitura, não é tradução, é você interpretar uma leitura, ter o entendimento dele e escrever também. Exatamente, é isso que eu penso, eu vejo isso com o italiano também. Quando alguém fala italiano comigo, eu automaticamente estou entendendo o que está sendo falado e você consegue fazer uma tradução simultânea para a sua língua mãe, no caso, né, português, e devolver de novo naquela língua que está sendo falada. É incrível esse processo, assim, muito rápido, né? Mas a tradução, Alfredo, ela não é legal. Pelo seguinte, você aprende, mas geralmente você não fala com fluência quando você aprende na tradução, você pensa na tradução. Porque olha, você vê, mesmo no italiano você está falando, você recebe no idioma, você tem que parar, traduzir para sua língua mãe. Entender para devolver. Entender, pensar na sua língua mãe e devolver. Então não tem uma fluência, não tem uma conversação fluente. É verdade. Né? Além de tudo, tem palavras que não se traduzem. Não existe traduções. É verdade, do português para o inglês e vice-versa. De português e vice-versa, não existe tradução. Então você tem que aprender a trabalhar o outro lado do cérebro, é pensar no segundo idioma. Com certeza, e o idioma é inglês, CNA Guarapari, tá, gente? Olha, quero mostrar de novo aqui rapidinho, né, o material didático, muito bacana, agora uma parceria com a Disney, inscrições e matrículas estão abertas, telefone na telinha. Gente, vamos lá. Só um momento, é porque eu falei do minicurso, convidei o pessoal para o minicurso, né? E eu queria também agregar assim, quem não tiver tempo de fazer o minicurso, de assistir uma aula conosco. Então fica o convite para assistir uma aula conosco. Com certeza. Gente, Daniel Guimarães e Soraya Miglio, diretores e gerente do CNA Guarapari. Parabéns, sucesso. Muito obrigada, Alfredo. Obrigado pela presença. Eu fico por aqui. Obrigado muito.
Obrigado pela sua audiência. Logo mais tem o Jornal Guarapari com as notícias da Cidade de Saúde. Voltamos amanhã. Até lá.